Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Access Fácil. Meu nome é Odilo Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos mostrar 3 formas diferentes e eficientes para você deletar registros em tabelas aqui no Access, tá? Mas de antemão já quero chamar a atenção de vocês em relação ao backup das suas informações, tá? Por mais que você, antes de que você for realizar essas operações no mundo real, tá? É importante que você tenha um backup para você não perder as suas informações, beleza? Mas antes de a gente entrar no tutorial, eu queria te convidar para que você pudesse acessar o nosso blog, tá? www.accessfacil.com. Muito simples. Aqui a gente tem um e-book com 57 dicas que vai facilitar a sua vida no uso do Access no seu dia a dia, tá? Basta você colocar o seu e-mail aqui, que além de você receber o link para você baixar esse e-book, você vai receber também o link para você baixar todos os nossos arquivos que nós vemos utilizando, né, nos nossos tutoriais, tanto no blog quanto aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Então você vai receber dois links, um para você baixar o e-book e o outro para você ter acesso ao portfólio de arquivos para que você possa baixar e treinar né, nos nossos tutoriais que nós fazemos aqui, tanto no blog quanto no nosso canal do YouTube, beleza? Mas voltando ao nosso tutorial, olha só, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai eu tenho uma tabela aqui, vendas. Olha só, eu tenho uma tabela vendas aqui, onde eu tenho a tabela vendedores, que estão associados a essas vendas. Olha só, tem a tabela vendedores, que aqui eu tenho o código do vendedor. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer algumas duplicações dessa tabela vendas, para que a gente possa ver na íntegra o resultado de cada tabela, beleza? Olha só, vou pegar aqui, ó, vou fechar. Vou pegar essa tabela vendas aqui, vou copiar, colar, vou chamar de tabela vendas 1. É onde a gente vai aplicar o nosso primeiro método para excluir registro. Vou pegar aqui a tabela 2, tabela de venda 2, e vou colocar aqui. Vou pegar agora a tabela vendas 3, para a gente aplicar o nosso terceiro método, beleza? Então, quais são os métodos que a gente vai aplicar aqui? Já vou adiantar para você. Na primeira a gente vai utilizar o design da consulta. No segundo método a gente vai utilizar o SQL, a linguagem SQL. E no terceiro método a gente vai utilizar o VBA. Aqui dentro do VBA a gente tem N oportunidades para poder deletar registro, tá? Inclusive lá no curso eu explico como a gente pode fazer isso mais de uma maneira. A gente trabalhar com CRUD, tanto de inclusão, exclusão, atualização. Então tem outras maneiras que lá no curso eu vou deixar até o link aqui embaixo para você acessar o nosso curso, para você aprender outras formas para deletar registro, beleza? Então vamos fazer a primeira forma. O que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui, que vai ser através do design da consulta. Vou vir aqui em criar design da consulta, beleza? Vou pegar aqui design da consulta e vou trazer essa tabela vendas 1 para cá. E vou trazer todos os registros, tá? Como é que você pode, se você não conhece esse atalho, para selecionar, você pode clicar no primeiro, tá? Baixar com a seta, apertar o Ctrl e trazer todos os campos para cá. É que na verdade eu coloquei até no segundo campo, mas você pode trazer todos os campos para cá, beleza? Então eu estou trazendo todos os campos da minha tabela para cá. E eu vou escolher agora aqui, ó, aqui em cima, nesse grupo tipo de consulta, vou clicar em excluir. Veja que já mudou todos os meus argumentos das minhas consultas, tá? Ele vai perguntar qual é o critério. Vamos supor, e nesse nosso case aqui, nós vamos excluir o
Vamos ver aqui, ó, vamos abrir a tabela de vendas. Vamos pegar esse número 5 aqui. Quem é esse cara? Vou pegar o vendedor 5. O 5 é o Renato Silva. Então eu quero excluir todas as vendas do Renato Silva. Nesses 3 casos que a gente vai mostrar aqui, nós vamos deletar todos os registros cujo ID do vendedor é 5. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Basta aqui no critério colocar 5. Ok? O critério é o vendedor cujo código é 5. Vou chamar isso aqui, salvar. Vou chamar QRY, excluir, modelo, vou chamar de mod 1. Vou dar um OK, tá? Eu não vou fazer aqui não. Eu vou fechar. Veja que a característica do modo design, né, do tipo de consulta a excluir, ele já fica com essa característica aqui, ó, de um xizinho, uma interrogação. O que acontece? Eu posso muito bem clicar aqui, ó, quando eu der 2 cliques, vai vir essa mensagem de confirmação. Você está prestes a excluir uma consulta, exclusão que modificará os dados da tabela. Se eu der sim, ele vai mandar outra confirmação. Você está prestes a excluir 3 linhas da tabela especificada. Se eu der sim, beleza? Aí eu vou lá na tabela 1, ó. Veja que eu não tenho mais o código do Renato Silva aqui, que é o ID5. Eu consegui excluir, beleza? Aqui uma sugestão. Para você utilizar os recursos do design da consulta, você pode trabalhar muito bem com uma macro, tá? Você pode criar uma macro e incluir, executar consulta. E pode escolher essa consulta excluir aqui. E lá na macro você pode até ter recurso suficiente para eliminar esses avisos padrões do Access, tá? Então você pode fazer isso na macro, isso é só uma sugestão. Mas você também pode, dependendo do seu processo, da sua atividade que você estiver realizando aqui no Access, você pode deixar essa consulta desse jeito e pode ir confirmando as informações que são solicitadas pelo Access, sem problema nenhum. Então o modelo 1 a gente já fez. Agora vamos pelo modelo 2. Pelo modelo 2, embora a gente faça através do SQL, você vai ver que tem uma igualdade aqui. Ele vai ter a mesma performance do modelo 1, tá? Que é no SQL. O que eu vou fazer aqui? Vou entrar aqui, ó, design da consulta. Só que eu vou entrar em design da consulta, não vou fazer os mesmos passos que eu fiz utilizando o botão aqui excluir. Eu vou utilizar o modo SQL, tá? É o modo SQL, que para a gente ver essa performance, eu vou até exibir a tabela venda 2, tá? Vou diminuir ela aqui e vou colocar aqui, ó, aqui embaixo, a minha consulta que eu vou chamar salvar QRY, excluir mod 02, tá? Vou chamar dessa forma. Tá, eu não posso salvar. Esqueci desse detalhe. Então eu não posso salvar antes de eu colocar o script aqui do SQL. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para eu deletar, eu vou utilizar o comando delete. Inclusive, no nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, nós temos 2 módulos que a gente explora bastante a utilização do SQL, tá? Então, aconselho para você, se você quer realmente aprender SQL, tanto aqui no modo SQL, quanto no VBA, a utilização do SQL no VBA, sugiro você acessar o nosso curso, se inscrever no nosso curso para você aprender um pouco mais. Então, delete, tá? Aqui todos os campos, from da onde? Onde que eu quero deletar? Eu quero da minha tabela, que eu chamei de TBL, vendas, underline 2. Qual é a condição? O ID vendedor
é igual a 5, tá? Desse jeito que a gente vai conseguir deletar. Então a gente vai poder executar isso aqui, ó. Agora sim, ó. Eu posso salvar, que é ry mod 2. Não, ok, eu já salvei aqui. Repare, antes de a gente executar essa SQL, esse script aqui, veja que ele ficou com a mesma característica da consulta acrescentar. Por que isso aconteceu, Di? É porque o Access, ele é muito inteligente. Ele, nos bastidores da consulta, ele age como que? Como SQL. E para o usuário, tá? Como se fosse... Ele coloca uma interface gráfica, que é aquela... quando a gente cria uma consulta aqui no Access. Mas no fundo do fundo, a interpretação do Access em relação às consultas que a gente cria lá no modo design é através do SQL. Por isso que ele fica com essa mesma característica aqui, tá? Quando eu executar aqui, ó, vou vir aqui, design da consulta, executar. Veja que as respostas, né, a mensagem de confirmação são as mesmas que eu coloquei lá na primeira vez, ó. Você está prestes a excluir 3 linhas. Se eu der sim, vou salvar aqui e vou fechar. Olha lá, registro excluído. Por que aconteceu isso? Porque minha tabela está aberta. Eu preciso dar um refresh. Quando eu atualizar, essas mensagens de erro vão desaparecer. Beleza? Eu fiz isso de propósito para você entender essa dinâmica, tá, que acontece aqui no Access. Tá? Tanto da exclusão dos registros com uma tabela aberta e a igualdade que nós fizemos aqui, ó. Eu vou até renomear aqui que eu botei. Vou botar aqui, excluir. Tá? Tirar o J. Modelo 1. A igualdade da performance que você pode criar tanto no modo design quanto no SQL. Beleza? Vai ficar assim sempre? Lógico que não. Existe script SQL que ele vai guardar como se fosse uma consulta normal. SQL que tem uma outra característica. Mas como a informação que eu fiz aqui é a mesma do SQL, o Access entendeu que eu botou a característica do modo design na consulta SQL que eu defini. Beleza? Eu acho que ficou claro essa explicação, tá? Vamos para a terceira forma aqui que a gente vai fazer. Vou fechar, que eu vou chamar aqui, ó, já tem um módulo excluir, módulo 3, que é esse módulo aqui, ó. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o mecanismo, a biblioteca DAO, tá? A biblioteca DAO, que é Data Access Object. É uma biblioteca que é uma das mais eficientes a nível de suíte do Office, tanto no Excel quanto no Access, tá? Para outros bancos de dados, o DAO ele não funciona, beleza? Então, quando você, para utilizar com outros bancos de dados, tipo SQL, Server, com MySQL, PostgreSQL, tá? O modo de acesso a esses bancos de dados, o DAO ele já não serve. A gente usa o ADO, tá? Que a gente vai falar posteriormente aqui no canal. Beleza? Então, vou criar aqui, ó, sub excluir mod 03, tá? Então, a primeira coisa que você precisa é criar uma variável para você ter acesso aos comandos, aos métodos e às propriedades dessa biblioteca. Então, por isso eu vou declarar aqui, ó, din bd as DAO database, tá? Que aqui é o banco de dados. Vou declarar din rs as DAO record set. Record set eu estou fazendo referência às tabelas, tá? Então, aqui, uma variável faz referência ao objeto database e outra variável ao objeto record set, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar esses objetos, tá? Para que eu tenha acesso a todo o conteúdo dessas bibliotecas. Então, para instanciar, eu uso o comando set bd igual a... Como eu estou utilizando
o mesmo banco de dados, eu posso utilizar esse método aqui, currentDB, tá? O que ele faz? Eu estou fazendo referência ao próprio banco de dados que eu estou utilizando. E vou utilizar o record set, rs vai ser bd, open record set. E aqui está um detalhe, tá? Eu poderia muito bem colocar aqui, ó, tbl vendas 3, tá? Mas como o nosso processo, a gente quer deletar todas as vendas do Renato Silva, cujo código dele é 5, a gente já sabe o que a gente quer fazer. Então o que eu vou colocar aqui? Vou criar uma variável din, aqui em cima, din mysql, tá? A string, que eu vou criar uma sintaxe SQL, tá? MySQL vai ser o quê? Eu vou fazer aqui, ó, uma consulta. Select, botar em maiúscula, e vai me selecionar todos os campos from tbl, que vai ser isso aqui, ó. Já vou copiar aqui. tbl vendas 3. Qual é a minha condição? O L id vendedor é igual a 5. Beleza? Então eu já vou abrir a minha tabela já fazendo essa consulta. Então fica muito mais eficiente esse modelo de código aqui, tá? MySQL. O que eu vou fazer? Já que eu já tenho acesso às propriedades, aos métodos do meu objeto record set. O que eu vou fazer? Eu já posso colocar aqui, ó, como ele vai selecionar uma quantidade. A gente sabe que são 3 registros, que a gente já executou esse comando. Mas se fosse mais registros, eu poderia colocar aqui, ó, while rs, utilizar essa propriedade aqui, é off. É off significa o quê? Enquanto eu não chegar no último registro da minha tabela. Então, enquanto eu não chegar a colocar isso aqui como false, o que ele vai fazer? Eu vou colocar um end aqui. Ele vai pegar cada linha desse registro que eu encontrei na minha consulta e vai deletar. E aqui, depois de deletar, ele vai mover para o próximo registro, tá? E aqui, depois que eu utilizei esses recursos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele da memória. Eu tenho que fechar esse meu objeto. Então, aqui, ó, vou primeiro fechar meu record set, meu banco de dados eu vou fechar também e vou tirar ele da memória, set bd igual a nothing. Beleza? Então aqui, nesse código simples aqui, eu consigo excluir. Vamos executar? Vou vir aqui agora, ó, executar. Executei o comando. Quando eu abrir aqui a tabela 3, tabela vendas, ó, pode verificar que eu não tenho mais o ID do vendedor. Beleza? Então, existem outras formas? Existe. Isso vai diferenciar muito se por exemplo, se você estiver trabalhando com formulários, se os seus dados estiverem acoplados ou desacoplados, tá? Eu sugiro muito que você utilize os dados sem estar acoplado, tá? Se multiusuários for utilizar a sua aplicação do Access, eu sugiro que você utilize esse método para trabalhar com o processo de CRUD dentro do Access, tá? É muito mais seguro, que não dê, pode ser que dê erro você utilizando campos acoplados à tabela, tá? É um recurso rápido, prático, mas é mais suscetível a erro do que o objeto não acoplado, beleza? Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo e, ó, queria chamar você para voltar novamente aqui, ó, no nosso blog. Inclusive vou deixar no link da descrição do vídeo o acesso aqui, ó, no nosso curso de Access VBA do básico ao avançado. Lá você vai ver mais de 250 videoaulas
divididos em 19 módulos, onde você vai aprender de forma eficaz a trabalhar com o Access VBA, tá? Então, desde o conceito básico ao avançado. Basta você ou clicar no link da descrição que eu vou deixar do vídeo, ou vir aqui no nosso blog, tá? Para você ver clicar aqui em Saiba Mais, que você vai ver todo o conteúdo, tudo aquilo que você vai aprender dentro do nosso curso, beleza? Então, faça logo a sua inscrição, que eu te vejo lá na plataforma. Um forte abraço, tchau, tchau.